Olá, eu sou José Luiz e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns detalhes que eu, como terapeuta de Ayurveda e até mesmo como instrutor, eu tenho notado muito e talvez isso seja a sua dificuldade de começar um tratamento ayurvédico e até mesmo fazer uma manutenção. Bom, muitas pessoas que procuram Ayurveda, que fazem uma consulta, elas acham, obviamente, que esse conhecimento é extremamente coerente, que é muito lógico no sentido do que nós estamos vivendo hoje, do grau de toxicidade que nós estamos imersos, e aí chega aquela famosa parte onde o terapeuta vai fazer a indicação, após um plano terapêutico, da manutenção. E as pessoas, obviamente, nós estamos muito ligados culturalmente, isso não apenas nós brasileiros, mas a alimentação, ela é uma forma, né, de expressão cultural. Então, obviamente que num país tão multicolonizado, com tantas influências que nós temos aqui no Brasil, seja dos alemães, os italianos e portugueses ao sul, os africanos, indígenas mais para a parte superior, né, sudeste, centro-oeste e até mesmo nordeste. É claro que toda essa herança fez com que a nossa alimentação ela fosse assim um caleidoscópio, nem sempre, né, funcional, nem sempre saudável. E obviamente que o terapeuta de Ayurveda ele tem por função tentar fazer com que essa rotina ela venha o mais próximo possível daquilo que é harmonioso, daquilo que é compatível com a idade, com o local, com a época do ano que a pessoa está se alimentando, certo? E com aquilo que nós temos ao nosso redor. Bom, obviamente que hoje nós temos aí uma busca muito grande por uma dieta que seja a dieta perfeita. Mas será que ela existe? Até então eu digo para vocês que ela não existe. O que existe é um metabolismo adequado. Isso faz com que tenha já uma certa polêmica, né? É claro que quando nós estamos trilhando o caminho do yoga, do Ayurveda, e nós queremos nos sutilizar, nós queremos trazer mais saúde para a nossa família, nós vamos sempre ser aconselhados a buscar uma dieta que privilegie sempre as ofertas vegetarianas. Por que isso? Uma dieta vegetariana ela tem um custo que eu falo, um custo metabólico, não um custo de mercado, um custo metabólico mais barato. O que significa isso? Para nós digerirmos os vegetais, nós temos uma produção ácida muito menor. E isso faz com que o nosso organismo, que o nosso tubo digestivo, ele sofra menos com uma produção excessiva de ácido. Então tudo aquilo que vem da natureza, sem escalas, sem estar dentro de uma caixinha, de uma latinha, sem conservantes, sem corantes artificiais, faz com que o nosso organismo entenda de uma maneira muito mais plena o que tem ali para ser absorvido e, especialmente, qual é o processo enzimático, ou seja, qual é o processo ácido, quais são as combinações que serão necessárias para fazer esta digestão e aí disponibilizar os nutrientes na nossa rede sanguínea, nos nossos tecidos, nas nossas células. Então é claro que nós de Ayurveda sempre vamos indicar essa dieta vegetariana. Ainda que você não tenha uma vontade que seja difícil para você se tornar vegetariano, pelo menos quando você olhar o seu prato, é importante que você olhe pelo menos entre 75% e 80%, você olhe cores e sabores que vêm do reino vegetal, certo? Isso vai fazer com que você comece a ter uma qualidade metabólica melhor, que você não vai sofrer tanto no processo da digestão. Hoje, não apenas na Índia, na terra pátria, na terra mãe do Ayurveda, mas na Europa, nos Estados Unidos, independente da questão cultural, do poder aquisitivo, nós temos no mundo todo um grande problema que são as doenças que atacam o tubo digestivo, sejam elas
úlceras, gastrites, síndrome do cólon irritável, refluxo. Então tudo isso nos mostra que o crescimento desses desequilíbrios ele está relacionado à baixa qualidade que nós temos na nossa oferta inicialmente, na nossa digestão e cada vez mais a gente tendo alimentos que eles vêm depois de terem feito inúmeras escalas, por isso que nós chamamos multiprocessados, desde o campo até a nossa mesa. Bom, é claro que uma das dúvidas mais recorrentes das pessoas é a seguinte: bom, eu não tenho condições, sejam financeiras ou seja até mesmo os recursos, a oferta aonde eu moro, não tem tantos alimentos orgânicos. O que fazer? É claro que isso é um fator muito determinante, você tem uma alimentação que ela é cheia de defensivos agrícolas e uma alimentação que é orgânica, especialmente quando você está fazendo um processo de desintoxicação. Mas como nós podemos ainda refinar isso? Se você não tem acesso àquilo que é orgânico, ou mesmo você tendo acesso, né, participando aí de eventos, de feiras de orgânicos, é importante que você leve em consideração também um fator importante para o Ayurveda. Aquilo que é natural. Qual é a diferença entre o orgânico e aquilo que é natural? É muito tênue essa diferença, mas ao mesmo tempo ela é muito importante. Por quê? Orgânico significa dizer a forma que aquilo foi cultivado, o respeito à natureza, o respeito à própria semente, o cultivo propriamente dito, certo? Agora, quando nós falamos que é orgânico e natural, nós estamos colocando mais uma camada, né, de especificidade. Significa dizer que este alimento, além de todo o processo respeitoso no seu cultivo, ele também está sendo consumido na época correta. O que acontece com isso? Eu que já passei dos 50 anos, eu lembro perfeitamente quando eu estava na escola, né, nas aulas de ciência, e sempre se falou de alimentos da estação, a importância de consumir alimentos da estação. Hoje quase nós não ouvimos mais falar isso e eu desconheço se nas escolas está sendo ensinado isso. Nós, na verdade, a gente fica muito feliz em saber que nós temos tudo, né, em qualquer lugar, em qualquer época do ano. E isso dentro do conceito de Ayurveda já existe por trás um padrão tóxico. Por quê? A natureza, na sua sabedoria, ela vai produzir alimentos, flores, ervas, ela vai nos brindar com aquilo que ela produz para nos proteger naquela estação. É claro que vocês podem falar o seguinte: bom, mas hoje a gente nem sabe mais quais são as estações do ano, porque às vezes, dependendo de onde se está, nós temos 4 estações no mesmo dia. Sim, nós temos essa sensação, mas astronomicamente nós temos sempre aquela relação com o Sol, com a incidência de luz. Então isso faz com que a natureza ainda se mantenha parametrizada dentro dessa produção. Então, se você está comendo uma fruta que você sabe que não é daquela estação, que você sabe que não é daquele perímetro aonde você vive, saiba que esta fruta, este legume, seja o que for, ela foi cultivada, ainda que organicamente, ela foi cultivada fora dos padrões naturais, fora dos padrões da normalidade, ou seja, certamente numa estufa, com um tipo de adubação que faz com que ela possa fornecer frutos ou o que for, né, 2 vezes ao ano, por uma questão comercial. Então isso dentro de Ayurveda já é um padrão tóxico. Então o que fazer, né, se nós queremos recepcionar a Ayurveda, esse conhecimento milenar tão precioso para a nossa vida, e nós mantermos esse foco toda vez que nós vamos numa quitanda, numa feira livre, num supermercado. É muito importante que você pesquise. Hoje nós temos aí a facilidade, né, de ter a internet aí nos fornecendo tantas informações, na sua grande maioria relevantes.
é claro que a gente tem que fazer os nossos filtros, né? Você procurar saber na sua região quais são os ingredientes que você pode colocar na sua mesa que são cultivados na região onde você está, aonde tem a mesma incidência de sol, o mesmo índice de chuvas, a qualidade do solo, ou seja, tudo em consonância com aquilo que você está vivendo. Então, é muito importante nesse processo todo que você vá aprendendo aos poucos a fazer substituições, a inventar pratos, a usar a sua criatividade para que você mantenha o prazer, né, da alimentação, mas que ele se torne cada vez mais saudável, ou seja, orgânico e natural. Eu digo sempre nas aulas que é importante que a gente vá recepcionando pequenos gestos que vão fazer as grandes mudanças. Muitas vezes, nós terapeutas de Ayurveda, que já vivemos, né, dentro dessa temática, nós achamos que o paciente vai entender de primeira aquela nossa proposta. E não é sempre assim, certo? Então, muitos do nível, né, de desistência de pessoas que começam com tratamento ayurvédico não está na falha do terapeuta, né, e nem na falta de vontade do cliente, mas sim na dificuldade dele adaptar a essa logística aqueles parâmetros que a gente está apresentando. Então é muito importante que você vá, por exemplo, trocando, se você gosta, se você usa, né, receita, se você faz pão, você começar a colocar nas suas receitas ingredientes que são mais integrais, que são mais naturais e até mesmo, né, vamos usar aqui um termo bem moderno dentro da nutrição, funcionais. Aquilo que você sabe que no processo da digestão irá beneficiar tanto a absorção de nutrientes que você precisa e também irá favorecer os expurgos, o processo de limpeza natural do corpo. Eu resolvi hoje fazer esse vídeo aqui num dos lugares, se não o lugar mais importante de uma casa. Aqui, a minha cozinha. Então a cozinha, ela funciona como uma espécie de usina, né, de um grande prédio, de uma grande cidade. Então é aqui que é produzido toda a energia que nós vamos usar para fazer o abastecimento dessa casa. E da mesma maneira, essa usina, no processo de funcionamento dela, ela irá gerar expurgos. Então, uma coisa muito comum que você pode fazer e analisar como é que está aí a sua rotina diária na cozinha, vamos olhar uma coisa que geralmente nós não damos atenção. Nós podemos até pensar em selecionar o nosso lixo, separar, né, o expurgo da nossa cozinha. Comece a observar o quanto de volume você está produzindo de lixo que é orgânico. Então isso significa dizer que aquele lixo, se ele voltar para a terra, ele poderá contribuir com o meio ambiente. Então significa dizer que você está trazendo para sua família, na sua cozinha, algo que ainda é aproveitável. Então isto, em regra, te trará muito mais subsídios para você ter uma qualidade de vida melhor. Agora, se você vê que no seu lixo tem muita latinha, muita caixinha, coisa que não se aproveita mais, significa dizer que isto também é muito pobre em nutriente, em qualidade para a manutenção da sua vida. Outra coisa que eu falo muito nas aulas é que toda vez que você está diante de um prato de comida, você está recepcionando o mundo lá de fora para dentro de você, para fazer a manutenção daquilo que você é feito. Então, o que a Ayurveda preconiza? Que nós somos feitos, né, a partir de doshas, de bioenergias, que são, na verdade, a representatividade em pares de 5 grandes elementos que são comuns à natureza. Então significa dizer que toda vez que eu estou diante de um prato de comida, eu estou fazendo a manutenção destes elementos. Então quanto mais natural, quanto mais sem escalas isso acontecer,
mais eu vou me beneficiar. Beneficiar no sentido de coletar os nutrientes que eu preciso, de ter uma digestão que ela é muito barata em termos energéticos, eu não vou gerar hiperacidez dentro do meu sistema, certo? E que eu vou ter uma gama muito maior de cores e sabores. Por exemplo, se você observar, no reino vegetal, você tem uma gama infinita de cores, sabores, aromas, né, dependendo da época do ano, da região que você está. Agora, quando você começa a ingerir muito produto de origem animal, você vai ver que as opções cada vez são menores. Elas talvez em uma palma da mão você consegue. É a fibra animal, é o laticínio, né, o leite, seus produtos, ovos, e a gente já vai esgotando as nossas opções. Agora, quando você vai para a natureza, no sentido de você ter os subsídios da manutenção da sua saúde pela alimentação vinda do reino vegetal, essa paleta de cores, ela se amplia de tal forma que você pode ter realmente opções maravilhosas e até mesmo baratas, agora baratas em termos financeiros, certo? Uma coisa muito importante é que você entenda que na sua cozinha é uma espécie de laboratório, onde realmente acontece o comando da qualidade de manutenção que você trará para a sua vida, para a sua família, certo? Quanto mais você frequentar a cozinha, entender os processos, né, de preparação do alimento, você mesmo se arriscar aí a tentar algumas receitas, isso começa a trazer uma responsabilidade e uma consciência muito boa para você. Uma coisa que eu falo muito para pacientes agora, que quando as crianças elas têm essa dificuldade, eu não como isso, eu não como brócolis, eu não como uma coisa ou outra, é muito importante que as mães e os pais também, eles possam ir com as crianças, ter uma vivência, ter uma experiência, uma brincadeira para as crianças na cozinha. Isso vai começar a fazer com que a criança entenda aquele processo, ela se torna muito feliz de estar fazendo algo que toda a família vai usufruir, certo? E ela começa a ver que a cozinha, especialmente os meninos, né? Hoje nós temos aí a gastronomia com muitos chefes, mas em alguns locais ainda, menino não entra na cozinha, e isso é um grande erro. Nós temos que nos alimentar todos os dias, então nós temos que ter um compromisso em pelo menos saber o que tem no nosso prato, certo? Bom, então, se você realmente está começando a recepcionar a Ayurveda na sua vida, saiba que a alimentação é a nossa ferramenta primordial de reversão e de manutenção da saúde. Então é muito importante que você se torne um pouco mais observador, que tenha muito mais um espírito crítico naquilo que você está trazendo para dentro da sua casa, aquilo que você está servindo para a sua família, certo? E sem dúvida nenhuma, você vai ver que no momento que você faz pequenas substituições, você usa menos produtos brancos, refinados, você usa menos açúcar, menos sal, você começa a ter uma resposta metabólica muito melhor, a sua pele começa a ter uma qualidade melhor, porque os seus expurgos também começam a ser melhores. Uma das grandes queixas que as pessoas têm, assim, eu gosto muito de comer um doce de vez em quando. Ok, a Ayurveda jamais vai proibir alguém de comer doce, mas qual é a qualidade desse doce, em que horas você come esse doce. Então, para favorecer aqueles que são sempre apetitosos de um docinho, né, às vezes no meio da tarde, nós vamos deixar aqui embaixo uma receitinha muito básica, muito simples, mas muito saborosa, de um doce feito naturalmente e que você pode armazenar, pode guardar, oferecer para convidados, levar para amigos
no trabalho, e você vai ver que a gente às vezes precisa parametrizar um pouquinho o nosso apetite, as nossas papilas gustativas, para que a gente não cometa tantos excessos de açúcar, excesso de sal, excesso de coisas que realmente não tem nenhuma relevância no processo de manutenção da nossa saúde. Bom, vou pedir então para que, se você não se inscreveu ainda no canal, não se esqueça de inscrever, de ativar o sininho, que nós estaremos postando aqui essas ferramentas, esses comentários da minha experiência, não apenas como terapeuta e instrutor de Ayurveda, mas aquilo que eu tenho vivenciado também aqui nesse lugar tão mágico chamado cozinha. Até breve!